Bem, então estamos conversando com Reinaldo Carneiro Leão e nós vamos conversar um pouco sobre algumas famílias antigas de Pernambuco. Por exemplo, a família Andrade Lima. Andrade Lima é uma família que relativamente, ela é do século, talvez fim do 17, início do 18, não, acho que é do 17, né? Século 17, Andrade Lima. E é uma família que teve, engraçado, José Antônio Gonçalves de Melo me pediu várias vezes, e eu, por preguiça, essa que é a verdade, eu jamais fiz isso. Era escrever uma história da fixação de determinadas famílias de Pernambuco numa região. Não adianta você procurar um Andrade Lima lá em Água Preta, não vai achar. Não acha de jeito nenhum. Mesmo até em Palmares. Os Andrade Limas todos são da região da quase Mata Seca. Carpina, Paudalho, aquela região ali, certo? Vai por ali. Vitória tem muita. Nazaré também. Vitória tem muita Andrade Lima. Eles fixaram nessa região. A mesma coisa os Souza Leão. Souza Leão, você não vai procurar Souza Leão em Goiânia. Se muito achar, acha um desgarrado. Eles não gostavam de jeito nenhum, porque eles, aquela ideia da endogamia, eu acho que tinha muita. Hoje eu tenho outra visão. Eu acho que tinha muito a ver com a história dos judeus. O cara é de família de cristão novo, aí conservava as tradições ali dentro da família. Só casava com o primo, porque o primo já sabia daquele métier todinho. E tem uma coisa, dificilmente casava com alguém de fora. Era muito difícil. Só casava mesmo com os parentes. É impressionante. Isso explica, talvez, a localização, a fixação em certas regiões. Isso. Aí fica ali com dono vamos dizer, dono daquelas propriedades todas por ali mesmo. Os Andrade Lima, me parece que eles têm uma raiz muito forte na zona da Mata Norte, não é? Mata Norte, é isso mesmo. Andrade Lima vai até, vamos dizer, Vicência, aquilo ali, Aliança, ainda encontra ainda Andrade Lima. Você tem noção das figuras, assim, dos ancestrais deles que chegaram por aqui? Tem alguma informação sobre isso? Não, aliás, há o caso do Luiz Inácio de Andrade Lima, porque a família Luiz Inácio originou-se o seguinte: era Luísa Barbosa Carneiro, que era filho de Manuel Carneiro Leão, o português que veio para cá, ele eu acho que é meu sexto avô. Luísa Barbosa Carneiro casa com o primeiro Luiz Inácio de Andrade Lima, entendeu? E daí, como Luísa Barbosa, isso é por volta de 1730, 40, por aí. Ela como era também pela mãe Barros, aí é que tem um filho, o capitão da Revolução de 1817, José de Barros Lima, exatamente por isso, José de Barros Lima. Agora, os filhos de José de Barros Lima, ou por quererem mudar o nome, ou por, talvez de família, são muito Andrade Lima. Você estava falando de Luiz Inácio de Andrade Lima. Luiz Inácio, o primeiro Luiz Inácio de Andrade. Vem dessa fase. E a família então criou uma espécie de uma tradição, né? Repetindo esse nome. Repetiu demais, Luiz Inácio. Chegamos a ter 5. Médicos, advogados. Como na minha família, que, por exemplo, tinha numa época Manuel Xavier Carneiro de Albuquerque. Era tanto Manuel Xavier Carneiro de Albuquerque que um fulano resolveu botar o nome da família da mãe. Aí ficou Manuel Xavier Carneiro Pessoa, porque ficou a família Carneiro Pessoa, quando devia ser Pessoa Carneiro de Albuquerque. Mas aquele conceito arcaico da Galícia, do norte de Portugal, que o nome feminino é o último, aí ficou Carneiro Pessoa, Manuel Xavier Carneiro Pessoa, mudou o nome.
A mesma coisa, por exemplo, você vê com os Pitribu. Cavalcante de Albuquerque, parece que eram 5, né? Manuel, o Antônio Cavalcante de Albuquerque. Aí o velho mudou o nome e disse Cavalcante de Pitribu. Tirou Albuquerque. Porque disse que daí a pouco, dizia, contava essa história, daí a pouco até ladrão de cavalo tem. Cavalcante de Albuquerque. Voltando um pouco na questão da família Andrade Lima, o nome José de Barros de Andrade Lima parece que também repetiu um pouco, não é? É porque pronto, José de Barros. E teve um médico que morava na Manuel Borba, na Avenida Manuel Borba, uma casa grande ali, que depois foi a firma Pequeiroz e Companhia Limitada. E houve um deles também que foi, salvo engano, meu secretário da Fazenda de Pernambuco. Né? José de Barros. José de Barros, mas o Barros é porque era a mulher do Manuel Carnelião, era Rosa Maria de Barros, filha do capitão Inácio de Barros, entendeu? Aí ficou o Barros na família, que tiraram o Carnelião, talvez porque o Carnelião era parvenu, né? Tinha vindo para cá e não tinha o nome, nem o dinheiro dos Barros que já estavam aqui. É engraçado como essas famílias foram se entrelaçando. Esse mesmo Carnelião, ele comprou o engenho, você quando passa pelo central ali, passa de Moreno, você vê engenho Carnijó. Ele comprou Carnijó, que estava de fogo morto, ou como diz Evaldo Cabral de Mello, a monte, depois da Guerra Holandesa. Aí comprou Carnijó, que era uma área imensa. De Carnijó ele tirou o pedaço melhor, mais próximo de Jaboatão, da 1 légua de Jaboatão, e fundou Macugé, para um filho que se chamava, até avaliei, ele carneliou, o filho se chamava Inácio de Barros. Pronto. E aí foi o engenho Macugé, que é a casa, o meu pai, que era tudo parente, né? Aí meu pai dizia assim, essa casa, quando eu mostrei uma vez o retrato do casarão imenso, sei quantas varanda no primeiro andar, e aí papai dizia, essa casa, meu filho, caiu por volta de 1920, eu ainda conheci ela de pé, papai era de 99. Aí foi quando eu indo a Macugé, vi que o chalé que tem, era bem no alto, a Casa Grande, mas mais embaixo, na meia encosta mesmo, tem um chalé, bonito até, que foi feito pela família que continuou, os descendentes, continuou em Macugé, 1919. Quer dizer, quando fizeram a Casa Nova de 1919, deixaram a outra se acabar. Hoje você vai lá, você encontra a sapata da casa, tudo em pedra, aquela chamada pedra mole, né? Eles vão juntando, tem todo o chão da casa, tem lá. Era a casa com a capela de Nossa Senhora do Carmo ao lado. Pronto. Que a família Carnelião sempre foi extremamente devota dos carmelitas, né? Nossa Senhora do Carmo. Aí era a capela Nossa Senhora do Carmo, a de Macugé. Hoje, a casa de Cachito é uma casa antiga, mas não é original de dentro, claro. Mas ainda hoje está com os Souza Leão, que eram descendentes daquele pessoal de Maria de Souza Leão, que foi delegada, daquele povo. Pronto. A propósito do Souza Leão, aquela casa lá de Moreno, que é uma casa muito bonita, né? Como é? Você tem a história. Aquela casa foi construída em 1859, porque já sabia. Engenho Moreno. Engenho Moreno. Aí, seria a Casa Grande do Engenho Moreno? É, a Casa Grande, Foi construída em 1859 para, de certa maneira, o Antônio de Souza Leão sabia que o Pedro II viria aqui. E a coisa engraçada é que Pedro II só veio cá, Pernambuco, se você pegar o mapa, vamos dizer, econômico de Pernambuco, de todo o século XIX, você vai ver que os anos onde o Pernambuco esteve no auge foram 1857, 58 e 59. A partir de 60, ele começa a cair, lentamente a cair, até mais ou menos 1933, por aí. Até a fundação do IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool. Bom,
E aí não é à toa que o imperador veio aqui em 59. Dom Pedro II. Dom Pedro II estava no auge da riqueza Pernambuco. Como disse Mary Del Priori, eu assisti ela dizendo isso, Mary Del Priori, ela disse que Pernambuco, isso no século XVII, era a região mais rica do mundo por conta do açúcar. Pronto, o açúcar era vendido em grama, não era vendido em quilo. Para ver, era uma especiaria mesmo, difícil de se obter. Enfim, aí veio Pedro II até, tanto é que o retrato, o ano atrasado eu mandei restaurar em São Paulo um retrato grande de corpo inteiro de Dom Pedro II, ele velho, bem velho. Zé Antônio não queria que restaurasse, porque dizia que era um plastron, estava uma coisa horrível, a fisionomia dele e tudo. Aí o restaurador lá começou a tirar, achou a primeira camada não prestava, aí estava um velho mais embaixo. Quando tirou a segunda camada, aparece ele jovem, no estilo, na época que veio para cá, quer dizer, em 1859, provavelmente era de lá. E este, está lá no Instituto Arqueológico, felizmente, é o único retrato que tem aqui em Pernambuco, de Dom Pedro II, com os trajes majestáticos, com aquele calção de fofo, mas a maneira portuguesa, a coroa em cima de uma mesinha, enfim, e o cetro na mão. É o único que existe, porque aqueles dois grandes que tem no Museu do Estado, ele está com a farda de almirante, não está com isso, vamos dizer, as insígnias da majestade, não estão. Bom, eu já divaguei e estou falando o seguinte, eu tenho uma coisa engraçada, eu tenho um inventário de meus quinta-avós. José Vieira Suajo, que depois essa família virou Soares, e Inocência Luísa de Barros. Desse casal é que vem, por exemplo, Joaquim Nabuco, Marco Maciel, Barreto Campelo, vem desse casal. Eu descendo do mais velho, que foi o inventariante, Manuel Carnelião, para variar, com o mesmo nome. Pronto. E a mãe de Nabuco era neta ou bisneta dele. Enfim, esse pessoal foi ficando sempre ali em Jaboatão, Cabo, principalmente também Cabo e Escada. Não saía daquilo ali. Um ou outro desgarrado ia para Vitória. Mas você não encontra desse povo ninguém, a não ser outra família, que era ligadíssima a nós, os Carneiro de Albuquerque. Aí você encontra em Goiânia, Carneiro de Albuquerque. Encontra Carneiro da Cunha também, um ou outro. E assim vai. Mas as raízes ancestrais são as mesmas, não é? As mesmas, sempre as mesmas. Eles vinham para cá porque o pessoal não quer entender, mas Portugal, na época do descobrimento, vamos dizer, Portugal já estava entrando em decadência. Melhorou porque teve a Índia para jogar dinheiro, foi buscar riqueza na Índia, né? Mas o norte de Portugal é um desastre. E, de certa maneira, ainda hoje é um desastre também. Ainda hoje. Você conhece, sabe que região seca é aquela ali. Escapou, e na segunda metade do século XVIII, escapou porque os ingleses, que não eram autocomerciantes, industriais, os ingleses começaram a adquirir quintas naquela região do norte de Portugal para plantar vinhedos. E aí foi como se refez Portugal. Ainda hoje o inglês adora o vinho do Porto. Pronto. E aí foi quando começou. Você pegava, isso me disse não sei quem disse isso a mim, engraçado. Disse, pega no tempo que tinha catálogo telefônico, isso vamos dizer até uns 40, 50 anos atrás. O catálogo telefônico do Porto, a quantidade de nomes estrangeiros, nomes ingleses que tem é enorme. Que eles vinham para lá, até porque o clima era melhor, era mais quente, né? Ainda hoje, o português tem mania de vir passar o verão no Alentejo. Pronto, por causa das praias, a água menos fria, não é morna, é menos fria.
E aí esse povo vinha-se embora para cá, como veio embora para o Brasil para fazer a vida, né? Ganhar a vida, porque não tinha mais. É uma coisa que para a nossa graça, foi muito bom isso, no Brasil não foi estendido como é que eu posso dizer, aquela história que fica para o filho mais velho, não tem, você sabe, morgadio. Não foi criado morgadio. Aqui, um ou outro houve morgadio. Pernambuco tem uns 4 ou 5. Eu me lembro de Manuel Correia falando no morgadio em Goiânia, de um em Goiânia. Mas são poucos. E o mais famoso daqui foi o Morgado do Cabo. Não é brinquedo, por exemplo. O último Morgado do Cabo foi o Marquês do Recife. Ele findou com 13 engenhos. Pronto. Agora, por quê? Porque os irmãos, ele era o mais velho, herdava. Os irmãos não herdavam praticamente nada, da miuçalha, sítio, casas, essas coisas. Mas o bem de raiz mesmo ficava para o mais velho, era o detentor do morgado. Felizmente, isso houve demais em Portugal, que instituiu isso porque já estava havendo a decadência no norte. Aí instituiu isso para ver se leva pelo menos, usando a expressão da época, aquelas famílias não perdiam o luzimento. Pelo menos tinha um, que era o mais velho, que era o dono de tudo, ficava o dono. Pronto. E assim foi, e ele já ia vir embora para cá, mas vieram muito, não é brinquedo. Todas as grandes famílias daqui vieram de lá. A começar, você veja, Jerônimo de Albuquerque veio para cá. Jerônimo deixou legitimado 28 filhos. Porque ele teve 8 da Índia e 7 quando a rainha obrigou ele a casar com a filha de um Albuquerque Melo. Não tinha Albuquerque, era um Seguê Melo. Aí a família ficou de Albuquerque Melo. Só que tem a Albuquerque comum e a Cavalcante, que é de Felipe Cavalcante. Felipe era casado com a filha dele, a Oneca. E foi a que teve mais importância, entendeu? Talvez porque era a família que ele realmente era os mais velhos, os filhos mais velhos dele, ele protegeu mais, cuidou e essa coisa toda. Mas enfim, agora imagine, 8, 7, 15 para 28, 13 era a mirouçalha, de fulana, eu tive ciclano, por aí vai dizendo. Aí foi imagina a quantidade de gente que não... Olha, uma mesmo que é do pessoal de Feitosa, Feitosa casou com Albuquerque, Jerônimo, descendente de Jerônimo, e de Dona, acho que de Dona Brits também, a irmã dele. Dona Brits, justiça seja feita, foi a primeira mulher a governar uma região em todas as Américas, nas 3 Américas. Era a mulher de Duarte Coelho. Era, como se dizia a expressão na época, capitoa e não capitã. Capitoa e governadora não era província, era capitania de Pernambuco. Pronto. Agora, é evidente que se não fosse o irmão, que era amigo dos índios, casado com a Índia, se não fosse o irmão Jerônimo, ela não tinha tido essa facilidade de manipular daquele jeito que tomou conta, entendeu? Porque no que ele casou com a Índia, ele aproximou muito aproximou com as tribos locais. Isso mesmo. Agora, dizem que o Jerônimo, que recebeu o apelido de Adão Pernambucano, exatamente, ele teria deixado quase uma centena de filhos. Muito mais. Não, 28 ele deixou por teste. Tem uma 29ª que ele diz assim: a fulana de tal, que eu tinha como filha, depois eu descobri que eu era de Zerno. Ele diz no testamento dele. É muito filho. Mas é isso mesmo. Vamos